Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Assim está escrito: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Estamos diante de uma palavra orientadora de Paulo, no sentido de que, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e crer nele, é preciso que haja alguém disponível diante de Deus para o cumprimento desta importante tarefa. E sobre isto vamos falar sobre missões, uma obra a ser realizada por fé e amor. Missões, como nós todos sabemos e entendemos, é o processo que as pessoas salvas, libertas e alcançadas por Jesus através da pregação do Evangelho tornam-se conscientes de que, uma vez salvos e libertos por Jesus, experimentando a salvação e a promessa da vida eterna, eles se coloquem nas mãos do Senhor como instrumentos propagadores da sua palavra, que vão anunciá-la a outros. Haja vista que este foi o propósito do Senhor Jesus aos discípulos e apóstolos, quando disse a eles que ficassem em Jerusalém e de lá não saísse até que fossem revestidos do poder. E Lucas deixou registrado em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus afirmando e dizendo: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ali ficou declarado de maneira firme e segura pelo próprio Jesus que a condição de eles terem encontrado em Jesus a salvação e receberem o revestimento do poder do Espírito Santo era com o único objetivo de que eles se tornassem testemunhas verdadeiras, eficazes e poderosas nas mãos do Senhor, que por onde quer que eles fossem, eles anunciassem Jesus diante das pessoas. Quando Jesus encontrou com André, que era discípulo de João, ele teve com Jesus e, ao retornar, ele chamou seu irmão Pedro e disse: Achamos o Messias, de quem dizem as Escrituras. E diz: E levou a Jesus. André não ficou somente consigo, mas ele decidiu partilhar e convidar o seu irmão Simão Pedro. Da mesma forma, Natanael, quando teve o encontro... quando teve o encontro com Jesus, Filipe, quando teve o encontro com Jesus, lembrou-se de Natanael e foi chamá-lo, dizendo que havia encontrado a Cristo. E, portanto, estes homens receberam a transformação, a libertação, a salvação e não aguardaram unicamente para si, mas sentiram-se responsabilizados diante do Senhor para propagar a outros que eles também pudessem tomar o conhecimento. Então, todo cristão, ele sabe com clareza que ele é comissionado por Deus para a obra missionária, a obra de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou diante dos discípulos, dando-lhes a ordem, dizendo:
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, sem nenhuma restrição de lugares e de pessoas, mas que eles fossem a todos os lugares e a todas as pessoas e pregassem a elas o evangelho poderoso, evangelho da salvação em Cristo Jesus. E quando Paulo diz-nos como é que as pessoas haverão de invocar aquele de quem elas não creram, e como elas vão crer se não ouvir, e como elas ouvirão se não há quem pregue, e como as pessoas pregarão se não forem enviadas. Então, entendemos aqui que para pregar, eles precisam ser enviados. Quem é que envia as pessoas para pregar? É o próprio Jesus. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, somos enviados pelo Senhor Jesus com esta responsabilidade para pregarmos o seu evangelho a toda a criatura. Então, nunca devemos esquecer também que nós somos frutos da obra missionária. Se hoje estamos servindo a Deus, é porque lá, quando Jesus deu a ordem, eles começaram em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, fazendo uma distância geográfica de onde eles estavam para onde nós estamos hoje. Aqui no Brasil, nós estávamos na quarta significação, os confins da terra. E eles chegaram até nós. Aqueles primeiros que pregaram, os que vieram seguindo deram continuidade, os outros continuaram, e assim um passando ao outro, chegou diante da nossa nação aqueles também que, responsabilizados e comprometidos com Deus pela sua obra, vieram sem medir esforços e pregar o evangelho na nossa terra, na nossa nação. E aqueles que ouviram inicialmente foram pregando a outros e outros a outros, e o certo é que chegou a nós, chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós, porque alguém sentiu-se comprometido e responsabilizado em cumprir a vontade de Deus, pregando o evangelho de Jesus. E agora estamos nós vivenciando esta salvação, libertação e transformação. E entendemos que existem muitos outros que ainda não o conhecem. Então nós precisamos assumir o nosso papel diante do Senhor Deus e sermos dele aqui na terra um missionário, um pregador da sua palavra, alguém que vai evangelizar, seja pessoalmente, seja coletivamente. O importante é que a palavra de Deus seja proclamada, seja anunciada e vidas sejam alcançadas. Então, a obra missionária é esta. Assim como Jesus foi enviado, ele enviou a cada um de nós. Então, nós precisamos saber que existem aqueles que vão ao campo missionário, vão ao contato com as pessoas, e existem outros que são chamados para ficar e pregar no lugar aonde residem, aonde vivem, aonde moram. Mas há outros que Deus designa para um outro estado, para um outro país, para um outro local. E todos eles estão cumprindo o propósito e a vontade de Deus. Então, estes missionários, aqueles que ficam, são aqueles que atuam nas igrejas locais aonde reside, aonde cultuam a Deus, e eles ali são aqueles que seguram as cordas, ou seja, com as aptidões que Deus lhes dão, eles abençoam aqueles que vão para o campo missionário. Eles não foram chamados para ir, mas têm a responsabilidade de
fazer o que lhe compete. Missões se faz especificamente de 3 maneiras. Aqueles que vão ao campo missionário para pregar. Aqueles que oram pelos missionários que vão. E aqueles que contribuem para o sustento dos missionários que vão para outros lugares estabelecer a palavra de Deus através da pregação. Então, 3 tipos de missionários: missionários que vão, os missionários que oram, os missionários que contribuem. Nós podemos, existem aqueles que estão nas 3 categorias. Eles vão, eles oram e contribuem por outros. Existem aqueles que oram, que contribuem por aqueles que vão. O certo é que cada um de nós temos uma responsabilidade que está diante de nós para manter bem viva a chama do Evangelho e o trabalho missionário continuar expandindo-se e alcançando outras vidas. Então, para realização de missões, nós podemos dividir os missionários em 4 grupos. 4 grupos de missionários para facilitar o entendimento. Os 3 fundamentos é os que vão, os que oram e os que contribuem. E os que vão debaixo da proteção e da bênção de Deus. Quais são, então, esses 4 grupos de missionários que podemos identificar? Bem, o primeiro grupo são aqueles missionários do campo, ou seja, aqueles missionários que, para realizar o trabalho de Deus, eles vão atuar diretamente nos lugares para onde Deus os enviar. Às vezes a pessoa está aqui, Deus manda para um outro estado, para um outro país, para uma outra localidade, e eles saem na direção de Deus. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, eles estavam jejuando e orando. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. A igreja reconheceu e confirmou aquilo que o Espírito Santo tinha dito. Separou aqueles 2 homens e enviou, e eles foram para a obra missionária. Saíram de Antioquia e foram para várias cidades pregando o Evangelho. Terminada a primeira viagem missionária, eles voltaram a Antioquia e contaram as coisas que Deus tinha feito por intermédio deles. Então, esses são os missionários do campo, aqueles que vão com a pregação do Evangelho aonde Deus designar. Deus tem para cada um lugar na sua obra. O segundo tipo de missionário são os missionários intercessores. São aqueles que, como disse, eles estão ativos na oração, eles envolvem a igreja em oração a favor de missões e oram também pelos missionários, que muitas das vezes enfrentam perigos e ameaças nos lugares aonde vão e precisam das orações daqueles que estão sustentando-os no campo com a sua oração. Então, o primeiro missionário é o missionário de campo, são aqueles que vão. O segundo grupo de missionários são os intercessores, são aqueles que oram pelos que vão. O terceiro tipo de missionário são aqueles ofertantes, aqueles que, dos recursos que Deus lhe dá, eles sentem a responsabilidade de contribuir em favor da obra missionária, do sustento do trabalho, para que o missionário tenha liberdade, por onde Deus o enviar, de realizar a sua obra e fazer o seu querer. E o quarto tipo de missionário são os mobilizadores. Quem são os missionários mobilizadores? São aqueles que promovem missões o ano inteiro.
eles fazem campanhas missionárias, eles trazem informações de países, informações de missionários, contatos, motivos de oração, enfim, é alguém que está sempre envolvido em despertar o espírito missionário na obra de Deus. Então, temos visto aqui, pelo menos, 4 tipos de missionários. Os missionários do campo, os que vão. Os missionários intercessores, os que oram. Os missionários sustentadores são aqueles que ofertam para a obra. E os missionários mobilizadores são aqueles que mobilizam a igreja no sentido de levantar recursos para missões. Então, que Deus possa capacitar cada um de nós e nos usar com poder nas suas mãos para o cumprimento da grande comissão. E para isso há necessidade da disponibilidade de participar, aceitar o desafio e colocar-se à disposição do Senhor Deus. Paulo disse que para que as pessoas invoquem ao nome do Senhor, elas precisam crer. Para que elas creiam no Senhor, elas precisam ouvir a pregação. Para ouvir, há necessidade que alguém pregue. Para alguém pregar, é necessário que sejam enviados. E enviados e acompanhados com oração, sustento, certamente eles vão realizar um trabalho que será digno do nome do Senhor. E assim como aconteceu com cada um de nós, há também de acontecer com aqueles que serão alcançados por esse importante e necessário trabalho, que é o trabalho da obra missionária. Missionário não vai sair de um lugar a outro para fazer turismo, não. Missionário ele sai encarregado com a responsabilidade de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, há muitos que têm deturpado o sentido da palavra missionário, que significa enviado para ir e realizar a obra de Deus aonde houver necessidade, e muitas das vezes deturpam o sentido e procuram viver às custas das pessoas. Mas à luz da palavra de Deus, missionário é aquele que vai, que sai, conforme diz o salmista, é aquele que sai andando e chorando, mas ele vai levando a semente do evangelho, e onde chegar, ele vai pregar o evangelho, e diz a Escritura, e ele sai chorando, mas ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, o resultado daquele trabalho. Veja os trabalhos que Paulo, como missionário, realizou. Quantas cidades? Éfeso, Corinto, Tessalônica, Filipos, Laodiceia, Colossos, tantas cidades por onde ele passou. E passou pregando o evangelho. A Galácia, os trabalhos ali ficaram. E ele foi um missionário exemplar. Ele dedicou a sua vida a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quando chegou na cidade de Corinto, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, o crucificado. Esta é a mensagem do verdadeiro missionário de Jesus Cristo. Eu e você precisamos pregar esta mensagem aonde estamos, aonde vivemos e aonde Deus nos levar. E aqueles que estão sendo conduzidos pelo Senhor para outros lugares, eles devem pregar este evangelho poderoso de Jesus. O evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Então, missões é uma obra a ser realizada por fé e amor, nunca por vanglória ou disputa, mas de maneira simples, confiante e amorosa. Assim fazendo, o nome do Senhor será glorificado, vidas serão alcançadas, sejam crianças, adolescentes, jovens,
adultos ou idosos. Não importa. O evangelho é para todos. E todos os que ouvirem e crerem, conforme diz a Escritura, serão salvos. Salvos e libertos por Jesus. Portanto, devemos entender qual é a nossa parte na obra missionária. Nós somos aqueles missionários do campo, que o Senhor escolhe e envia. Nós somos os missionários intercessores, que oram por missões e pelos missionários. Nós somos missionários ofertantes, que contribuem com recursos financeiros para sustentar o missionário e a obra aonde ele vai. Ou somos aqueles missionários mobilizadores, que mobilizam, que fazem campanhas, que levantam informações, contatos de missionários e mantêm o ciclo ativo para que o nome do Senhor seja glorificado. E não esquecer, Deus conta com cada um de nós para o cumprimento da sua vontade de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Para isso eu preciso, e você, participar, aceitar o desafio e nos colocar à disposição, à semelhança de Isaías. Quando ouviu a voz do Senhor, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que Paulo diz é que quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quando cumprirmos esta etapa, as pessoas vão ouvir a pregação, vão crer no Evangelho, vão crer em Jesus Cristo e vão invocá-lo. E a Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, salvação está a partir do momento em que ouvir a pregação. E a pregação será feita quando cada um de nós entender o lugar aonde Deus nos quer e a responsabilidade que nós temos com a obra missionária. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.